quem não me conhece, meu nome é Paulo, um dos ministros aqui da casa. Hoje estou sendo enviado para ministrar sobre primícias e comunhão, amém? Glórias a Deus. Creio que são dias pontuais, né, daquilo que Deus está construindo em nós, e é muito gratificante estar podendo servir ao corpo de Cristo, né, e estar junto em comunhão com os irmãos, porque é muito precioso, amém? Pai, te damos graças, Senhor. Pai, que está a tua palavra, Pai, que vai ser ministrada, Senhor. Senhor, que o teu favor, Pai, que a tua graça, Senhor, seja transbordante, Pai, no meio de nós, Senhor, entre nós, Senhor. Pai, que o teu Espírito, Pai, venha conduzir tudo, Pai. Senhor, que o seu Espírito venha conduzir, Pai, para um propósito, Senhor, para um propósito de comunhão, Senhor, para um propósito de graça, Pai, de favor, Pai, sobre nós, Senhor. Pai, que possamos, Pai, estar sendo ouvinte, Pai, e praticante da tua palavra, Pai, daquilo que o Senhor quer, Senhor, ministrar em nossos corações, Senhor. Assim nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar sobre comunhão é muito gratificante, de viver nessa casa com todos que aqui, né, desde o início, né, que a gente estamos juntos, caminhando num só propósito. E é muito gratificante também por todos aqueles que estão chegando, que vão chegar, porque aquilo que Deus ele está construindo em nós é algo eterno, não é algo passageiro. O que Deus está construindo em nós, o que Deus está manifestando em nós é algo que é para gerações, é para todos, é para uma cidade. Então, e aquilo que Deus vai construir todos os dias em nós é gratificante por isso, porque não depende de nós, depende somente do Santo Espírito. Tudo é Ele que apraz em todas as coisas. E estar ministrando sobre primícias de comunhão é algo precioso, porque é algo que nos conecta com o Espírito. Assim como nós estávamos no louvor, estava ministrando no louvor, então ninguém olhou para o outro, ninguém olhou para quem estava dançando, para quem estava profetizando, por quê? Porque o Espírito Santo, Ele estava fazendo todas as coisas em nós. Então não há diferença, não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, só há o Espírito formando tudo em todos. É o Espírito Santo conduzindo tudo em todos. Então não há diferença, há uma igualdade no Senhor, nós somos um com Ele, é um com Cristo, e isso que é gratificante, porque não depende mais de nós, não depende nada de nós, somente do seu Santo Espírito. Porque falar a respeito de comunhão não é falar de toque humano, é falar a respeito do Santo Espírito que nos conduz a um ambiente de glória. É o único que conduz a um ambiente de glória. Não existe toque humano, porque é o Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. E existe o toque humano através do Espírito, que o Espírito vem nos conduzindo e nos capacitando para amar, para cuidar, para guardar, e em todas as áreas. E todas as percepções que nós temos, todas as percepções é no Espírito. Tudo aquilo que o Espírito quer conduzir, tudo aquilo que quer nos apontar como verdade, não é como pecado, é como verdade em nós. Nós não estamos falando mais das coisas passageiras, das coisas, aquilo que é vão, nós estamos falando de coisas eternas. A comunhão é uma coisa eterna, é algo eterno, não é algo passageiro. Porque não existe eu sair daqui e automaticamente, meu irmão me fez mal. Não, o Espírito Santo não, ele não aceita isso. O Espírito Santo não aceita. O Espírito Santo, ele só interage com aquilo que apraz a vida, a verdade, a graça. Esse é um ambiente de glória. E o prazer nele é sobrenatural em nós. É todos os dias o Espírito Santo está nos guiando de uma maneira totalmente diferente de onde outrora a gente vivia. Aí automaticamente todos nós, a mudança que Deus, que o Espírito está conduzindo em nós é pleno, é todos os dias. Tudo que é extraído do homem natural tem um prazo de validade. Tudo que é extraído de mim, sem a presença do Espírito, vai ter um prazo de validade.
Porque o homem carrega consigo mesmo conflitos. Nós, ser humano, carregamos com nós conflitos. E esses conflitos, nas adversidades da vida, se rompem. Se rompem. E agora, com a comunhão no Espírito, nada se rompe, nada se corrompe. Porque não se trata mais de nós, tudo se trata do Espírito. Tudo que é extraído do nome natural tem prazo de validade. Porque não adianta a comunhão na alma. A comunhão na alma, o que é? Ela é fraca, ela é de uma natureza caída. A natureza caída, e Cristo quer nos entregar uma primícia de comunhão. Porque são diversas áreas da nossa vida que ainda precisa ser resolvida. Diversas áreas que precisam ser resolvidas. Mas tem coisas que somente o Espírito Santo pode fazer. Para a gente estar bem resolvido no Senhor, no Espírito, para conduzir aquilo que Ele apraz. E para entregar a primícia de comunhão, é muito interessante que no Espírito não existe altos e baixos. No Espírito não existe altos e baixos. Nós não somos mais igual aqueles bonecos de posto que fica para lá e para cá, vira para um lado, porque qualquer vento de doutrina, qualquer vento que vem e joga ele para um lado, joga para o outro, sem direção, tentando apontar para um lugar, mas a gente olha para o visível. Aí você fala, eu preciso abastecer. O Espírito Santo é assim. Quando o Espírito Santo toca em nós, com o vento do Espírito, ele nos clama, você precisa abastecer. Abastecer de quem? Dele. Porque o que ele faz sobre nós é fiel. Tudo que ele fala sobre nós é fiel para cumprir. Você não tem nenhum plano frustrado. Nenhum plano seu será frustrado no Senhor. Então você tem que decretar, não existe mais, não existe negatividade em nossas vidas. Nós não podemos nos parar, nós temos que avançar. É essa a comunhão do Espírito todos os dias. Amém? Porque toda ação da alma, ela tem um controle. Porque a alma, ela sempre quer ser igual a outra pessoa. Agora o Espírito, a comunhão no Espírito, ela quer ser um. A alma, ela quer ser igual. Eu quero ser igual o pastor Kleber, eu quero ser igual o Alexandre, eu quero ser igual o Marcos, igual o Miqueias. Mas não. É o Espírito Santo que convence todas as coisas, Ele faz todas as coisas. É ser um com Ele. É ser um com Ele. Se você é um com o Espírito, você é um com o seu irmão. Não existe mais outra alternativa. Eu não posso mais olhar para o meu irmão com um olhar de erros. Eu tenho que olhar com ele com um olhar de amor, de graça, de favor. Amém? Por quê? Eu tenho que olhar para o meu irmão nesse lugar. Porque se alguém declarar que eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não enxerga. Como? Está em João 4:20. Esse versículo nos aponta por um balizador da medida de comunhão que nós estamos. Se eu amo a Deus e olho para o meu irmão e ainda vejo defeitos, se eu olho para o meu irmão ainda enxergo algo, como está o nosso coração? Como está o nosso coração? E é isso que o Espírito Santo quer nos conduzir a um lugar de plenitude. Em 2 Coríntios 13:14, ele fala assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós. Paulo, ele não foi dar uma bênção apostólica, terminar um culto. Paulo, ele estava finalizando profeticamente aquilo que quando ele saísse de cena,
o Espírito Santo conduziria todas as palavras ministradas através do Espírito, e as pessoas poderiam viver na plenitude todos os dias. Não é nada passageiro, é algo eterno. Porque se Paulo trazesse para ele, não teria validade de nada. Porque a comunhão é no Espírito. A comunhão é no Espírito. E ali conduzia todo mundo, porque o sobrenatural de Deus é o sobrenatural de Deus. Porque o povo automaticamente, quando via milagres e feitos acontecendo, tudo bem, mas e depois desse momento? Como seria a vida desses discípulos, dessas pessoas que ouviram a palavra? Se elas iam ficar, espera aí, não vai acontecer mais nada? Não, todos os dias acontecendo algo novo na vida deles, todos os dias. E a maior expressão de Paulo era: não se trata de mim, mas sim de Cristo. Porque Cristo vive em mim, e essa é a maior comunhão. Irmãos, se no seu pior dia, que você acha que é o pior dia, Deus está com você, o Espírito Santo está com você. Sabe por que é o pior dia? Porque nós começamos errado. Se nós começarmos da maneira certa, até as adversidades será um propósito para eu avançar. Irmãos, é muito gratificante você ser conduzido pelo Espírito. Por quê? Porque nas adversidades você não vai mais mudar aquilo que está dentro de você. Talvez uma atitude sua externa, ela pode acontecer, mas logicamente o temor do Espírito, ele vem e nos pega de dentro para fora. Ele começa a mexer com você, e daqui a pouco ele te fala no seu ouvido: eu errei. Aí qual é a nossa atitude? Perdoa, Pai, eu errei. Porque o Espírito Santo, ele todos os dias, ele está nos encorajando a prosseguir. Não importa os naufrágios, não importa as perseguições, não importa as lutas, o que importa é o alvo. O que importa é o alvo. É por isso que o Espírito Santo, ele vive em comunhão conosco todos os dias. Em Filipenses 2:1 fala assim: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. O que me atentou mesmo aqui foi o verso 4, que fala assim, Paulo fala: cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. E é muito interessante que esse mas, ele não é de multiplicação, ele é de uma advertência. Esse mas é uma advertência. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque a comunhão não se trata somente do meu interesse, do seu interesse. Muitas pessoas falam assim: ah não, trata interesses particulares. Não, aqui está falando de interesses espirituais, algo espiritual. Porque é um conjunto
que completa o outro. Porque em Cristo tudo é recíproco. Em Cristo tudo é recíproco. Porque quando estávamos vivendo em religiosidade, era um conjunto de pessoas intocáveis, irmãos. Nós éramos pessoas intocáveis. Porque muitas das vezes, se o meu ministério está indo bem, não tem problema. Quantas competições, homens e mulheres intocáveis, porque havia interesses, não cumplicidade, havia interesses, porque de cargo, interesse próprio. Hoje não podemos mais ser intocáveis, porque na comunhão, eu e você, nos torna acessível às pessoas. Nós temos que nos tornar acessíveis, não intocáveis. Porque as pessoas, elas precisam daquilo que nós portamos. As pessoas precisam, né? Quantos lugares eu e você já passamos e vi pessoas precisando de uma palavra, precisando de algo de você. Muitas das vezes no semáforo precisa de uma oferta. Eu vou dar uma oferta para aquele, ele vai beber. Irmão, se o seu dinheiro, se você trabalha com honestidade, seu dinheiro é santo, não é de mamão. Se você conquistou ele com o seu suor, não é de mamão, é seu. Ali você tem que entregar, mas não pode administrar. Você tem que administrar aquilo que Deus te dá, aquilo que você entrega para as pessoas, elas administram. Então, é isso. O Espírito Santo, ele não coloca a gente para apontar, mas sim para entregar. Nós temos que ser acessível, porque Cristo nos conduziu por um novo e vivo caminho, porque Ele descortinou por intermédio do véu. O que é o véu? O seu próprio corpo, por nós. O seu próprio corpo por nós. Porque o poder da comunhão é enxergar as pessoas não porque elas têm para oferecer, mas sim pelo que elas portam. O que ela tem para oferecer, irmão, não adianta. O que ela tem para te oferecer é passageiro. O que ela tem para te oferecer é passageiro. Tudo que você busca para uma outra pessoa é passageiro. Mas o que ela porta é eterno. A eternidade foi colocada no meio do homem, dentro de nós. Ela habita em nós. É isso que importa. Porque a maior forma de comunhão, ela é expressada onde? Na inutilidade. A inutilidade é quando eu não tenho mais nada para oferecer. Aí você vai ver que é a comunhão. Eu não tenho mais nada para te oferecer. O que você tem para me oferecer? Cristo. A inutilidade. Eu vejo isso aqui em Atos dos Apóstolos, Atos 15:36, que fala assim: passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como eles estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhasse. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde Panfilha havia decidido se afastar deles e não acompanhar até o fim da missão. Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu levando consigo Marcos e navegaram para Chipre. Naquele momento, irmãos, talvez a adversidade, talvez algo que João Marcos e Paulo, algum conflito no meio da caminhada, Marcos, ele decidiu desistir, ele decidiu parar. E ali foi um confronto, mas Barnabé queria o conduzir junto, queria que ele fosse. E Barnabé levou para consigo. Mas naquele momento, Marcos era inútil para Paulo. Talvez por causa do conflito da caminhada, mas ali estava Barnabé, que mesmo na inutilidade de Marcos, naquele momento levou consigo. Para quê? Para que através da comunhão poder amadurecer e crescer em graça, para depois
a ponto de ser útil mais adiante. Porque a inutilidade, talvez com os nossos olhos, depende das adversidades, talvez você fale, hoje essa pessoa não é mais útil para mim. Não, meu. Precisamos de Barnabés, para que com o coração consiga todos os dias, através do Espírito, conduzir pessoas para o propósito. Conduzir pessoas para o propósito, para que mais adiante elas possam servir na mesma proporção e na mesma medida. Amém? E em 2 Timóteo 4 explica isso. Portanto, Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, pois ele é de grande auxílio para o ministério. Da inutilidade para a utilidade no Senhor. Isso é a comunhão no Espírito. Isso é a comunhão no Espírito. A comunhão de Cristo e Barnabé fez com que Marcos caminhasse com o grande ministério. Mesmo caminhando, irmãos, em comunhão, haverá momentos de solitude. Porque solitude é um lugar que só você e Deus. Solitude é um lugar de só você e Deus. Esse sentimento colocará você a enxergar que não está sozinho, mas sim com a comunhão de Cristo. A solitude é esse lugar. Você não vai se sentir sozinho, você vai saber que aquele que vive, aquele que reina, habita dentro de você, que o Espírito Santo está te conduzindo. Porque aonde, irmãos, na solitude você vai ver que nada externo vai desviar seu foco. Na solitude, por mais que você passe, porque você está passando com o Senhor. Isto é, a solitude é um lugar de não se sentir sozinho. Não se sentir sozinho. Gênesis 5:24 diz assim: Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Ele não portava o Espírito. Hoje eu e você portamos o Espírito. Eu e você hoje tem a plenitude. Hoje eu e você caminha com o Espírito, carrega o Espírito, anda todo o tempo com Ele. É algo precioso. A solitude é um lugar de não se sentir sozinho, mas agora a solidão é um lugar perigoso. Estar sozinho é diferente de estar solitário. O solitário mesmo, rodeado de pessoas e amigos, não enxerga ninguém ao seu redor. Ele não enxerga ninguém ao seu redor. Não há comunhão. A solitude é um estado que a pessoa sente. O solitário é um lugar que a pessoa está. E esse lugar nós temos que sair. Se há um lugar de estar solitário, o Espírito Santo quer conduzir para que esse lugar a gente saia, entrar na solitude de Deus. Porque o Espírito Santo, ele não quer que você fique solitário. Ele quer a comunhão. Ele quer a graça, o favor sobre sua vida. Porque, irmão, nós somos rodeados de grandes testemunhas que sabem que você porta. Rodeado de testemunhas, cada um aqui sabe, cada um porta. Cada um porta a vida de Cristo. Não há diferença, todos nós portamos a vida de Cristo. E por isso nós estamos rodeados de testemunhas.
E você no Senhor sabe também quem você realmente é. Para o Senhor eu não preciso provar nada. Para o Senhor eu não preciso provar nada. Porque Ele já deu algo para você experimentar. O próprio amor. Cristo já entregou o próprio amor para mim e para você. Ele deu algo para eu e você experimentar. Aleluia. Uma coisa também que impede. Aleluia. Aleluia. Uma coisa que impede a comunhão é o nosso passado. O nosso passado é uma porta que a fechadura só tem uma chave. E você, eu e você, é essa chave que pode acessar esse abismo. E é perigoso. Quantas vezes falávamos que o meu passado era um inferno. Irmão, Cristo nos resgatou. Não podemos mais voltar nesse lugar. Porque esse lugar nos impede de acessar um novo ambiente de comunhão. Eu e você, essa chave. Irmão, não precisa... toda fechadura tem um segredo. Mas em Salmo fala assim, que o segredo do Senhor é para o que os temem. Então, se você teme ao Senhor, existe algo muito mais precioso para você descobrir nele. É algo precioso para você descobrir nele. Deus tem segredos para cada um de nós. Deus tem algo especial para cada um de nós. Basta eu e você acessar. Porque Cristo nos resgatou. Não podemos mais voltar para esse lugar. Colossenses 1,13 fala: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A comunhão traz luz para a nossa vida, porque conseguimos enxergar no irmão a graça que cada um porta. Traz luz. Traz luz. Em Mateus 6,22 fala: se os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas trevas. Se Cristo é nossa vida, como haverá trevas? Se Cristo é nossa vida, não haverá trevas. Não existe trevas se Cristo é nossa vida. Porque a comunhão nos prepara, as primícias de comunhão nos prepara para algo sobrenatural em Cristo. Porque é para algo, para eu e você se reconectar com a vida e ter contentamento. Eu e você precisa ter contentamento todos os dias do Senhor. Aleluia. Deus é fiel. 1 Coríntios 1,9: Deus é fiel, por isso, pelo meio do qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. É algo precioso, irmãos. A comunhão com o Filho, a comunhão com o nosso irmão. Amém. Aleluia. Celebre ao Senhor, graças a Ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Atos 2,42 fala assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os dias criam e estavam unidos e tinham tudo em comum. Esse versículo, irmão, mostra realmente onde está a comunhão. O ensino faz parte da comunhão. O partir do pão faz parte da comunhão. As orações
faz parte da comunhão, porque a comunhão está em Cristo, está no Espírito, unidos num só propósito. Se eu tiver comunhão, não tiver no Espírito, não tem propósito. A comunhão, ela está no propósito, que é Cristo. A verdadeira comunhão, como o corpo de Cristo, é levar cada um a viver a vida de Cristo na plenitude. Eu e você estamos no lugar de levar outras pessoas a Cristo, de conhecer a mesma verdade através da comunhão. Enxergar as pessoas na mesma ótica que Cristo vê, sem mancha, sem distorções, onde os erros desaparecem, porque Cristo está sendo revelado. Porque a comunhão no Espírito nos fortalece, nos traz vigor, te encoraja. Eu vivi isso, mano, logo após a minha conversão, e isso me sustenta até hoje. Isso me sustenta até hoje. Irmãos, quando eu me converti, entrei nos caminhos do Senhor, eu estava perdido. E aí eu tinha que acessar algo. Eu tinha que, aonde as minhas amizades sumiram. Amizade aspas, amizades. Que automaticamente, quando você entra para os caminhos do Senhor, elas somem. Mas não é porque elas não querem, porque você mudou, você está sendo transformado. E ali algo vai ser gerado. Então eu falei assim, eu não posso mais, eu posso convidar ele, porque agora ele já está em outro lugar. E aí eu precisava de um escape. E aonde eu encontrei isso? No corpo. Aonde eu encontrei isso? Entendeu? Outro está lembrando. Foi a vida do Marisvaldo. Num problema do carro dele. Eu precisava de algo. E o carro dele tinha quebrado. Eu precisava da vida dele. O carro dele tinha quebrado a embreagem. E eu falei assim, eu tenho que servir esse irmão. Mas eu precisava da vida dele. Porque eu estava fácil para desviar, irmão. Eu já tinha ouvido muitas coisas. E estava fácil para me desviar. E ali Senhor, da graça. E ali eu fui servir ele, irmão. E não sabia quem estava sendo servido, era eu. Era eu que estava sendo ministrado para a vida dele. Algo simples. Algo que talvez parecia complicado, mas é algo que eu precisava. E ali, para falar de Cristo para as pessoas, para ouvir, eu começava a usar carro, irmão. Usar carro para que eu conseguisse aquilo que eu mais mexia. Então eu usava isso para servir a vida de Cristo. Então qualquer problema do carro era a vida de Cristo. E eu precisava dessa comunhão. E por isso é o corpo, irmão. E foram pessoas, foi o Max, foi o Marisvaldo, servindo eles servindo eu. Isso foi lá no começo, 2012, 2011, 2012. Aonde Cristo gerou essa vida em nós. Aonde Cristo pegou todos nós, 2011, 2012. Se você olhar, se você for para a cidade de Taubaté, se você for no Aljava, todos que estão servindo a Cristo hoje, na maior plenitude, foram resgatados em 2012. Todos de final de 2011 a 2012 para cá, todos foram conectados em Cristo. Dali para cá, tudo foi um avanço. Tudo foi gerado, teve perseguição, teve algo, teve confronto, mas teve graça,
teve favor do Senhor, que nos sustenta até hoje. Que nos sustenta até hoje. Porque, irmão, a comunhão não está em você em frequentar o mesmo lugar. Ah, eu vou lá no Madeiro, eu vou lá no Madeiro. É gostoso, né? Nunca fui. O Max falou. Mas não é por isso. Não é eu estar nesse lugar que é onde a pessoa foi. Não é nesse lugar, não é esse lugar. Onde meu irmão frequenta. Não é no churrasco que você está. A nossa comunhão não pode ser firmada nessas coisas, que são coisas passageiras, são momentos passageiros. Hoje você está aqui, amanhã você está em outro lugar, porque a comunhão que você tem é no Espírito. A comunhão que você tem é no Espírito. No dia que você estiver fazendo churrasco na sua casa, você vai estar com a comunhão, a mesma comunhão. É a mesma comunhão. Então, é algo eterno. As coisas passageiras, aleluia, tem coisa muito passageira, irmão. Tem muitas coisas passageiras. A conexão no Espírito é eterna. O que sustenta eu e você é o corpo. O que sustenta eu e você é o corpo. Se tem falhas, tem. Bastante, irmão. Quem conhece minhas falhas é minha esposa. Eu preciso todos os dias estar remindo. O dia você vê sorrindo. O dia como você vê chorando. Mas a comunhão no Espírito é a mesma. Por isso nós precisamos um dos outros. Irmãos, é interessante. O ano passado meu caminhão bateram no meu caminhão. Irmãos, eu liguei para o pastor, daqui a pouco está todos os irmãos. Eu não sabia. Agora quem é meus amigos? Os amigos de outrora. Quem parou? Ninguém. Nem para perguntar se eu tinha machucado. Mas o corpo de Cristo estava lá. Dia de culto. O culto estava sendo lá, irmão. Estava sendo lá e aqui. Estava oleando ali, sinalizando, estava todo mundo um fazendo algo, tudo ali, um ajudando o outro. Essa é a comunhão. Essa é a comunhão. Ah, porque eles fizeram algo? Não. Nós estávamos unidos em um só corpo, juntos. Tudo foi resolvido. Bateu. Amanhã nós corre atrás. Um falando, você tem dinheiro para guincho? Como que está a sua situação? E aí? Só falar. Não, está tudo certo, calma, vamos resolver, vamos tirar, está tudo certo. Eu sei que se eu não tivesse, tinha alguém que estaria de braços abertos para me servir. Aleluia. Igual o Miguel ministrou aqui, que a gente tem que conseguir enxergar os problemas com os outros olhos. Porque os problemas não podem nos paralisar mais. O problema é momentâneo. Se o problema que você tinha ontem, você venceu, você está hoje aqui. Quantas coisas a gente já venceu. No Senhor é mais fácil, na comunhão é mais fácil, muito mais fácil. Porque é o Espírito que nos coloca nesse lugar. É o Espírito que nos coloca nesse lugar. As primícias de comunhão, irmãos. As primícias, ela vai trazer que as nossas conexões sejam geradas em comunhão no Espírito, não na afinidade. Daqui para frente, irmãos, todas as nossas conexões vai ser no Espírito. Você não vai conseguir mais fazer na afinidade. Porque na afinidade você vai trazer para você. Na afinidade você traz as pessoas para você. Tem pessoas que estavam junto comigo, mas eu estava trazendo, estava comigo, a afinidade era eu. Irmãos, se afastou, está melhor.
está falando de Cristo, está vivendo a vida de Cristo. Por quê? Mas não era, estava pensando em mim. É Cristo, a vida é Cristo, tudo é Cristo. Não se trata de nós, se trata em Cristo. E aí, se eu trazer para mim, é Cristo. Cristo é tudo em todos. É eu mostrar a medida que eu porto, para que ela possa carregar a mesma medida, que ela possa ser transmitida com a mesma verdade. Eu e você trazer, imprimir nas pessoas essa graça. Aleluia. Cristo está ampliando a nossa visão a respeito da comunhão. Nós enxergaremos de maneira diferente dos nossos relacionamentos. Não se assuste. Haverá rompimentos que será necessário para o crescimento espiritual. Não estou falando de tirar pessoas da sua vida, mas sim de levar elas a Cristo, não a nós. A visão vai ser ampliada para aumentar o crescimento espiritual. Muitas das vezes tem que ser um desligamento. Conexões, ela precisa ser ligada. Afinidades têm que ser desconectadas. As afinidades têm que ser desconectadas. Porque se eu viver em afinidade, eu não consigo levar as pessoas a Cristo. Porque no meu primeiro erro, a pessoa cai junto. E em Cristo, por mais que eu erre, as pessoas vão saber, Cristo está ali, Cristo resgatou, me resgatou, resgatará elas também. Se Cristo está fazendo em mim, vai fazer nela. Porque aquele que está de pé, ore para que não caia. Nós temos que estar nesse lugar. Mas se alguém cair, vamos apoiar, vamos segurar, vamos conduzir. Porque esse é o lugar do corpo, da plenitude. Mas agora, levar as pessoas a Cristo. Aleluia. Cristo é o suficiente para cada um. Cristo é o suficiente para cada um. Que possamos viver entendendo que a maior comunhão do corpo de Cristo é através do Espírito, onde não haverá manchas nem máculas. Esse é o poder do Espírito através da comunhão. Não existe outro lugar. Eu e você temos que entender esse lugar. Possamos ter entendimento que a maior comunhão no corpo de Cristo é através do Espírito. É esse o lugar de plenitude. E que todos os dias eu e você possamos absorver a palavra, tudo aquilo que vai ser ministrado, tudo aquilo que já foi ministrado. E Deus tem muito mais, Cristo tem muito mais para a gente. Eu estava falando com o Alexandre, essas primícias estão sendo extravadoras, sobrenatural, está diferente. Está tudo diferente, irmão. Se está tudo diferente, nós não podemos ficar igual. Temos que ter transformado. Se está diferente, não podemos permanecer igual. Temos que permanecer um. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. É isso que Deus colocou no meu espírito. Amém? Aplauda o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, querido. Nós vamos participar da ceia em comunhão. Pastor Paulo ministrando aqui, e o Senhor vai trazendo flash sobre a nossa memória, né? Olha a importância de nós sabermos quem nós ouvimos e com quem nós nos conectamos. Você viu o testemunho do pastor Paulo aqui? Que no início da conversão dele, muitas pessoas levaram ele, e ele já estava com uma decisão até quase se desviar. Mas uma pessoa só em Cristo, uma conversa só em Cristo, mudou toda a história. E nós precisamos ter esse discernimento. 2012 era o ano que o Senhor estava fazendo um processo gigantesco na vida de todos os líderes dessa casa aqui.
Não, nem de todos, de alguns, né? Porque depois vieram outros. E o Senhor conectou o propósito. Todas as pessoas que o Senhor tem conectado, está conectando o propósito. E nós precisamos ser pessoas assim, irmãos, que tem a visão do reino, que tem um amor ao reino. Alguém queria matar um pastor. Como um pastor? Porque era o chamado do pastor Paulo ser pastor. E esse alguém se chama as trevas. Só que as trevas, ela não vem se materializada, ela vai usar os seus filhos. E nós precisamos ficar atentos, porque às vezes os filhos estão travestidos de filhos de Deus. Eles estão transgêneros. São filhos das trevas que se vestem como filhos de Deus. Tem aparência de piedade, como Paulo fala, mas negam a eficácia dela. E é muito importante nós ouvirmos. E na onde que o pastor Paulo se fortaleceu? Na comunhão com o corpo de Cristo. Que nós sejamos essas pessoas, irmãos, que saibam reconhecer o que o nosso irmão porta, que saibam reconhecer a graça que o nosso irmão porta. É lindo ver isso aqui, o pastor Paulo externar aqui publicamente. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo e João Marcos. João Marcos era um jovem imaturo. O apóstolo Paulo estava queimando pelo evangelho e queria avançar, e o João Marcos deu uma vacilada com eles lá, deu uma quebrada no pacto lá, deixou eles meio que na mão. Aí o Paulo já cortou ele fora, falou assim: não quero saber dele mais. Barnabé. Sabe quem que era Barnabé, irmãos? O pai o consolador lá, o pai da consolação. Barnabé foi o homem que discipulou Paulo. Você vê que as viagens eram as viagens de Barnabé e Paulo. Depois se tornaram as viagens de Paulo. Então era Barnabé que discipulava Paulo. Barnabé olhou para Paulo e falou: Paulo, você já consegue ir sozinho, você não vai ter problema mais. Eu vou cuidar desse menino aqui. Vai, Paulo, vai lá com Silas, eu vou cuidar desse menino. E Barnabé cuidou de João Marcos. Lá na frente, o apóstolo Paulo, numa outra visão, ele falou assim, escreveu uma carta, falou assim: por favor. Porque o apóstolo Paulo não estava olhando os defeitos de João Marcos naquela fase. Por favor, manda trazer João Marcos, ele é muito útil para o ministério. O apóstolo Paulo mandou trazer João Marcos, manda trazer ele. Sabe o evangelho de Marcos que você lê? Foi esse mesmo João Marcos que escreveu. O João Marcos que o apóstolo Paulo tinha mandado correr fora. O evangelho de Marcos foi escrito por ele. Então, querido, na nossa caminhada de fé, nós vamos errar. Paulo talvez ele precipitou nessa tomada de decisão pelo zelo ao evangelho, e mandou João Marcos: sai de perto da gente. Mas teve um homem que soube fazer o que o Marisvaldo fez em 2012. E nós precisamos ser essas pessoas, as pessoas que liberam a vida, que liberam a comunhão. Você quer matar uma pessoa recém-convertida, irmãos, é você começar com intriga. Você quer matar um recém-convertido, é você começar a crítica. Crítica. Essas pessoas que vivem nesse lugar, elas são filhos das trevas, travestidos de filhos de Deus. Porque as trevas é o reino da mentira. E quem que é o pai da mentira? E quando nós vivemos na mentira, nós somos filhos. Esse lugar é um lugar da mentira. E na premissa de comunhão a gente começa a entender o que o Senhor está falando conosco.
Zele pela comunhão. Queremos ser um com Jesus. A comunhão não é ser igual, meu irmão. Quem vive pela afinidade quer ser igual. Quer ser igual. E o problema de ser igual, que quando alguém não estiver sendo igual mais, não vai servir para você. A questão não é ser igual, é você respeitar o que seu irmão carrega e receber dele a unção que ele carrega. Sabe, vai existir alguns processos na sua vida, isso aconteceu com todos nós, que o Senhor vai te forjando e te levando em alguns lugares, e esses lugares são para aumentar o óleo da unção que Ele já colocou em você, e todas as conexões por afinidade cairão, porque as conexões por afinidade só vivem por ser igual, e aí elas caem. Por quê? Porque você já não está mais igual. Você está um com o Senhor, você já não está mais igual, e elas vão ficar para trás, e você precisa avançar. E nós vamos servir a ceia de comunhão. A ceia é o maior exemplo da comunhão. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão e o partiu e deu graças, e disse para os discípulos: este é meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente também, Ele pegou o cálice e diz: ó, esse cálice é o meu sangue, que é derramado por vós. E ele é o que? Ele é a nova aliança. Esse cálice representa uma nova jurisdição, um novo tempo. Então todas as vezes que reunidos e fizerdes isso em memória de mim, anunciando a minha morte até que venha. Então quando nós vamos participar da ceia, nós não participamos como um ato religioso. Nós não cremos que esse pão é a carne, e nós não cremos que esse suco é o sangue. Nós cremos que ele representa o sangue e a carne que foi partida no Senhor. Porque o maior não está no comer o pão, o maior está no ato pedagógico da comunhão. A pedagogia da comunhão. Era isso que Jesus estava falando, sabe? Ó, quando vocês comerem o pão, vocês vão lembrar que eu entreguei minha vida por vocês. Quando vocês beberem o vinho, vocês vão lembrar que eu derramei meu sangue por vocês. E que para vocês serem um comigo, vocês têm que ir para esse mesmo lugar que eu fui. Irmãos, para nós sermos um com Jesus, nós temos que ir para o mesmo lugar que Ele foi. Lugar de mortificar o velho homem, para que um novo homem se floresça. E a comunhão é este lugar, irmãos, porque a comunhão eu preciso, quando eu estou mortificado no Senhor, eu estou um com o Senhor, eu só vou olhar o que o meu irmão é, eu sou um com ele, porque o meu irmão é um com o Senhor, eu só vou enxergar quem? O Senhor na vida do meu irmão, só vou enxergar o Senhor na vida do meu irmão. Se alguma lente está te fazendo enxergar diferente de enxergar Cristo na vida do seu irmão, precisa ser revista. Nós precisamos rever isto. Pastor, eu tenho dificuldade, eu só consigo enxergar os defeitos. Então, querido, porque você está andando nos olhos carnais, e os olhos carnais eles vão enxergar os defeitos. Mas se nós andarmos a partir da vida no Espírito, nós vamos enxergar a graça. A graça. Eu fico imaginando, Paulo deve ter falado carinhosamente para João Marcos, Alexandre. Acho que Paulo falou assim: ó, João Marcos, você não anda com a gente não. Paulo deve ter chamado João Marcos: você é um moleque, você não tem palavra. Eu começo a imaginar como que Paulo falou: você não vai andar com a gente mais. E isso não anula a graça do apóstolo Paulo, e também não anula a graça que estava contida no João Marcos, que ainda não tinha sido amadurecido. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente não pode ficar criança para o resto da vida. Barnabé olhou ali: peraí, eu vou discipular esse João Marcos, e ele vai crescer no Evangelho, ele vai amadurecer.
E aquele menino que era imaturo, aquele menino que às vezes pegava as coisas no oba-oba, pegava, fazia, largava. Ele falou assim, não, ele mudou. E aí chega numa época que Paulo mais precisa, Paulo fala assim, por favor, mande João Marcos para me ajudar, eu preciso dele. Mande João Marcos, porque eu preciso dele. E não foi só eu preciso, Paulo colocou assim, é muito útil ao meu ministério a vida de João Marcos. Sabe o que Paulo está falando? O que João Marcos porta no Espírito, eu preciso receber aqui comigo. João Marcos vai ter as palavras para me confortar aqui nessa prisão. Paulo já estava numa prisão domiciliar. João Marcos vai ter a condição de me ajudar, de me orientar. E quando eu olho o Evangelho de Marcos, irmãos, eu acho o Evangelho de Marcos, ele é preciso. Ele é preciso. Ele tem uns apontamentos assim, meu Deus. Quando o homem amadurece, ele consegue deixar uma história, um legado para as próximas gerações. 2000 anos depois, nós estamos aqui lendo o Evangelho de Marcos e aprendendo com Marcos. Amém? Então nós vamos pegar na ceia e nós vamos trocar o cálice com o nosso irmão. Mas não faça no oba-oba não, irmão. Não faça assim, faça na honra da comunhão. O louvor vai estar louvando. E você tira esse tempo para você honrar a vida do seu irmão, para reconhecer. Senhor, nós declaramos sobre esses elementos, Senhor. Declaramos sobre os filhos que vão participar agora. Que seja um momento de um renovo, Senhor, de um alinhamento e de uma visão espiritual. Amém? Você vai pegar o cálice, você vai chegar até o teu irmão e você vai reconhecer o que ele porta. Você não vai profetizar, você não vai fazer, você vai reconhecer o que ele porta. Você está habilitado para isso. Você vai chegar nele e vai reconhecer. Pastor, quantas pessoas eu posso fazer? Faça com uma. Se quiser fazer com duas, se quiser fazer com três. O importante é você reconhecer. Pega um irmão, reconheça o que ele porta, aquilo que o Espírito já revelou para você, e fala isso para ele. Sabe por quê? Porque quando você reconhece, você fortalece o irmão, você afirma o irmão na identidade que o Senhor já deu para ele. E você também entra num lugar de um com ele. Amém? Pode entregar. Você vai pegar e vai reconhecer o teu irmão. Teu amor nunca falha. Como que você vai reconhecer, irmãos? É falando mesmo, trazendo luz ao que você vê no Espírito, o quanto que você recebe. Isso que é reconhecer. Eu reconheço. Traga luz, fale. Teu amor nunca falha, sempre me abraça, e é tão belo saber que sou filho e que tenho um lugar em tua mesa.
você pode trocar o seu cálice nesse momento. Amém? Nesse momento de comunhão com o nosso irmão. Declare algo sobre a vida dele. Declare que você ama a vida do seu irmão. Aleluia. Nunca falha. Me amaste primeiro com amor verdadeiro. Minha resposta é te adorar. Minha resposta é te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraças. Teu amor nunca falha, tua mesa cura, tua mesa cura. Que tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Quando aprendi a descansar, em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. 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 A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. Tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. Carrego o nome da família. 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 Tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, É um lugar pra mim. Tua mesa cura, tua mesa cura. Que tem vinho e pão,
tem vinho e pão, tem lugar para mim. Meus esforços compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palmas ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Aleluia. Toma o cálice, querido. Pode comer o pão e beber o cálice. Aleluia. Shekaramandarabalabasu que andaramalabas. Lecandarabas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque fazer a tua vontade vale muito mais do que fazer a nossa vontade. É muito melhor fazer a tua vontade, Senhor. É muito melhor. É muito melhor desfrutarmos desta realidade. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor, nós nos submetemos a Ti. Sim, Deus, nós nos submetemos a Ti, Senhor. Senhor, nós nos submetemos a Ti, Senhor Jesus. Deus, nós nos entregamos a Ti, Senhor Jesus. E queremos que o nosso coração esteja alinhado ao Teu coração. Que nós possamos ser alinhados, Senhor, no que é comunhão. Que nós consigamos enxergar o que a igreja é na realidade, Senhor. Ah, Senhor. Que nenhuma relação por afinidade se corrompa, Senhor, no nosso coração como comunhão. Que nós possamos desfrutar, Senhor, da Tua paternidade, Senhor. De uma casa, Senhor, onde todos somos filhos e recebemos o Teu amor. Recebemos a Tua paternidade. A paternidade que nos amou tanto e nos resgatou do império das trevas para o reino do Seu Filho amado. Ah, Senhor, o Seu Filho que ilumina nossa mente, que ilumina o nosso espírito, que nos dá a alegria para avançar, mesmo quando as situações estão desfavoráveis, mas nós temos a esperança do Teu Filho. Ah, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos amar tanto, Senhor, por dar tanto por nós.
Ah, Senhor, nos faz entender, Senhor. Nos faz entender o teu propósito. Nos faz entender a tua missão para nós. Nos faz enxergar que a cruz não é pesada, Senhor. Ela é o melhor caminho para nós. Porque a vida do teu filho manifesta em nós. Ah, checa andalabaxô, que andalamassa. Nos faz entender esse ambiente precioso da comunhão, da tua filiação. Ah, Paizinho, nós somos gratos. Porque no ambiente de filhos não há comparação. No ambiente de paternidade não há comparação, só há desfrute da realidade do teu Espírito. Ei, checalamarabá, chore, candalamas. E nós podemos desfrutar da graça que o nosso